Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre uma das composições do ser vivo, que são os compostos inorgânicos, ok? A gente aprendeu em aulas passadas que para um organismo ser considerado um ser vivo, ele precisa ter algumas características. E dentre essas características estava as substâncias químicas, que seriam os compostos orgânicos ou os inorgânicos. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre os compostos inorgânicos, que são apenas dois: a água e os sais minerais. Bom, duas características são principais para eu entender quem são as substâncias inorgânicas, tá bom? Primeiro, nosso corpo não produz, diferente das substâncias orgânicas que o nosso corpo consegue produzir. Nas substâncias inorgânicas, que é o tema da aula de hoje, as substâncias inorgânicas o nosso corpo não produz. Mas apesar de nosso corpo não produzir, essas substâncias elas são extremamente essenciais, fundamentais para o nosso corpo, tá bom? Professora, se o nosso corpo não produz e eu preciso dessas substâncias, como que eu vou adquirir essa substância? Se o meu corpo não produz, mas eu preciso dessa substância, como que eu vou conseguir adquirir? Através da sua alimentação, tá bom? E substâncias inorgânicas não possuem carbono na sua composição. Essa é a principal diferença com as substâncias orgânicas. Nas substâncias orgânicas, o meu corpo produzia e tinha carbono. Nas substâncias inorgânicas, o meu corpo não produz, não tem carbono, mas apesar de meu corpo não produzir, eu preciso dessas substâncias para que meu organismo funcione como tem que funcionar. E para eu ter essas substâncias que o meu corpo não produz, eu preciso ingerir através de uma alimentação saudável, tá bom? São dois tipos de substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais. Falando um pouquinho a respeito da água, a gente já conhece que a molécula química da água é H2O, ok? Que é hidrogênio e oxigênio. Eu não estou vendo aí na composição da molécula da água a letra C, porque, como a gente viu aqui, compostos inorgânicos não têm carbono. Então, não tem que ter a letra C aí, porque não tem carbono. Por isso que eu só estou vendo a letra H e a letra O, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Essa é a substância mais abundante da Terra, mais abundante do meu corpo, ela é a mais rica. É um solvente universal, porque ela consegue dissolver quase tudo que a gente põe na água dissolve, né? Exceto os lipídios, que são gordura, que água e óleo não se misturam. Essa água, por ela ajudar na dissolução dessas substâncias, ela ajuda nos transportes da minha substância, facilita reações químicas no meu corpo, controla a minha temperatura. E algo muito importante que vocês não podem deixar para lá é: nem sempre a água vai estar só naquele estado líquido, ok? Geralmente a gente acha que a água é só como está aí na imagem, só desse estado líquido dela. Só que a água ela tem outros tipos também. Por exemplo, existem alimentos que são extremamente sólidos, extremamente duros, resistentes, mas são ricos em água. Um exemplo é a cenoura. Quem que vai imaginar que na cenoura, 90% da cenoura é composta de água? Já pensou? Banana, 70% da composição da banana é de água. Alface, 90% da folha de alface é composta de água. Então, nem tudo que a gente vê que é só líquido, a água está assim. Às vezes ela está também dentro de algo sólido, tá bom? Você pode ver, por exemplo, se você for fazer um suco de cenoura. Você pega uma cenoura, corta ela, bota no liquidificador e talvez nem precise você colocar água,
Porque quando você começar a bater, essa água vai começar a soltar e vai gerar um suco, ok? Falei para vocês que compostos orgânicos são dois, a água e os sais minerais. Só que apesar de parecerem só dois, quando eu falo de sais minerais, eu estou falando de uma série de elementos químicos que estão dentro da classificação de sal mineral, tá bom? Primeira característica de sais minerais, são essenciais para o nosso metabolismo. O que é metabolismo? O funcionamento do meu corpo. É como o meu corpo está funcionando, como o meu corpo está trabalhando, ok? Se os meus sais minerais estão ok, tudo vai funcionar bacana no meu corpo, tá bom? Se eu tiver com a carência, ou seja, se esses meus sais minerais estiverem abaixo do normal, isso vai provocar um mau funcionamento do meu organismo, do meu corpo, ok? Por exemplo, professora, quem seriam esses sais minerais? Potássio, fósforo, tenho certeza que você já ouviu falar nesses componentes. O ferro, enxofre, sódio, magnésio, né? Então, a gente, apesar de não produzir essas substâncias químicas, esses elementos químicos, a gente precisa ter ele no nosso corpo. Por quê? É o meu potássio que faz a minha contração muscular. Por que às vezes as pessoas falam assim, eu tô indo malhar, eu vou comer banana? Porque a banana ela é rica em potássio. Então, é ela que vai me ajudar a ter uma contração muscular boa, tá bom? Os meus ossos e os meus dentes, eles precisam de fósforo. Por isso que eu preciso me alimentar de certos alimentos para que eu consiga adquirir o fortalecimento dos meus ossos e dentes. Eu preciso de ferro. Viram como aquelas pessoas que têm anemia, por exemplo? Carência de ferro, porque é o ferro que faz o transporte de oxigênio no meu sangue. Aí tem o enxofre, tem o sódio, o magnésio. Então, todos esses sais minerais, quando eu falo em sal mineral, não pense no sal de cozinha, não. Por favor, eu estou falando de elementos químicos lá da tabela periódica. O garotinho está até segurando aqui, ó. Essa daí é a tabela periódica e esses que estão em vermelho são os que estão demarcando os sais minerais. Lembre-se, sal mineral eu não produzo, mas eu preciso. Então, eu preciso ingerir através da minha alimentação, tá bom? Bom, essa foi a aula de compostos inorgânicos, bem facinho, mas eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Beijos!